nos ler. Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. É com muito gosto que este ano retomamos ou continuamos as conversas de viajante na última quarta-feira de cada mês, peço desculpa, mas a última quarta-feira de cada semana era complicado, mas pronto, a última quarta-feira de cada mês temos aqui sempre tido excelentes convidados, excelentes oradores que nos têm ajudado a voar por aí fora, a ver coisas novas ou a ver as coisas velhas com olhos novos, o que às vezes é mais interessante até do que ver só coisas novas. Tenho tido a sorte de ter comigo nesta organização o Rui Munhoz, um homem da cultura que conhece imensa gente interessante e que nos tem trazido aqui pessoas que são também extremamente interessantes. Passo a repetição da palavra. Continuo a dizer que é sempre melhor estar aqui, em contacto direto com as pessoas que estão aqui, do que estar em casa, mas bem-vindos também para os que estão em casa a ver. Espero que passem um bom fim de tarde com o Frederico Martinho, que é o convidado de hoje, mas eu vou deixar agora que o Rui Munhoz diga umas palavrinhas e que apresente melhor o Frederico. Obrigada mais uma vez por terem vindo, tenham um bom final de tarde, de certeza que vão ter. Obrigada, Frederico. Obrigado, Cristina. Boa tarde, obrigado a todos. E as conversas viajantes são para todos nós. Obrigado a esta casa, Centro Cultural Penedo da Saudade, à excelente equipa da Cristina, e mais um ano para nos inquietarmos, tomarmos conhecimento com as coisas duras e más que há no mundo, fazemos o nosso trabalho, porque infelizmente a vida não é perfeita, o mundo não é bonito, há muita gente a sofrer e nós fazemos pouca coisa, mas vamos tentando alertar de muitas formas para muitas situações. E hoje deixo-vos com um amigo, que é boa pessoa, que é um humanista e que escreve muito bem. Frederico, passo-te a palavra. Obrigado. Obrigado. Bem, antes de mais, obrigado por terem vindo. Agradecer ao Rui, à Cristina, ao Centro Cultural Penedo da Saudade por esta oportunidade. Quando o Rui me fez este convite, fez-me com a intenção de eu vir falar um pouco de uma viagem específica, não sei se lhe posso chamar viagem, mas acho que sim, que foi a minha experiência há 2 anos num campo de refugiados na Grécia, em Neacavala. E eu aceitei com todo o gosto, mas achei que seria uma boa oportunidade para, em vez de falar de uma experiência específica, de um lugar específico, que podia ser falado por muitas outras pessoas, que inclusivamente em Coimbra, que já lá estiveram, resolvi, e também na minha condição de arquiteto e fotógrafo, ir um bocadinho mais longe e explicar um pouco como é que, para mim, a viagem e a imagem são 2 conceitos que têm sido, pelo menos na minha vida, 2 aliados para uma ideia de, digamos, de pensamento ou de emancipação política, uma maneira de ver o mundo, e como as 2 têm contribuído e contaminado uma à outra. Portanto, eu vou fazer uma espécie de percurso muito intuitivo pelas minhas primeiras incursões pela imagem e pela viagem, até que vamos chegar ao ponto de onde resultaram estas fotografias que vêm aqui à frente, e do livro que eu escrevi sobre o mesmo tema. E queria dizer que, para isto ser uma conversa de viajantes, não tenham problemas nenhuns em interromper-me se houver alguma dúvida, se quiserem saber algo que vos intrigue ou que vos suscite dúvidas, por favor interrompam-me, porque não sou um bom orador e posso ser um bocado, às vezes, confuso das minhas ideias, e isso até me ajudaria a torná-las mais claras. Posto isso, o computador as setas não funcionam. Não sei se é nas setas, certo?
Pronto. Eu vou começar esta viagem reforçando a minha formação de arquiteto e a primeira vez que eu me sinto realmente em viagem foi em viagem no sentido de estar deslocado, porque para mim não basta sair da nossa rua ou sair do nosso país para sermos viajantes. Temos que sentir que estamos libertos do nosso conforto e que estamos atentos àquilo que nos rodeia. E essa a primeira vez que eu senti isso, ou melhor, a segunda, porque isto vai ser assim um bocado de... Vou-vos contar umas histórias paralelas que parece que não têm nada a ver com aquilo que vos vou mostrar, mas que no fim eu vou tentar resumir e vou tentar fechar essas pontas soltas, que é... Pronto, dizia eu que durante o curso de arquitetura fiz uma experiência de intercâmbio no Brasil, no Rio de Janeiro, onde com 20 anos fui um ano viver para o Brasil. E esse ano foi um ano que modificou muito a minha maneira de ver o mundo. Tanto pelo facto de ter sido a primeira vez que vivi fora da minha cidade, de Coimbra, como também foi um ano onde vivi num país com as suas complexidades e que me abriu um pouco os horizontes. Esta fotografia porque eu era aluno de arquitetura, aqui no Departamento de Arquitetura de Coimbra, e nós tínhamos tido uma aula sobre as viagens do Le Corbusier pelo Oriente, que é quase há uma primeira vaga muito conhecida dos românticos no século XIX, que começam a encarnar a viagem como uma procura pela ruína, uma procura pelas formas clássicas, e depois há uma segunda vaga já no início do século XX, com o Corbusier, esta pessoa, e que vai à Grécia e registra e fotografa e elogia as formas gregas e transporta-as depois também para a sua arquitetura. Então a viagem tem sempre este caráter de irmos fora buscar alguma coisa para nós. E quando, aos 20 anos, com alguma ingenuidade, alguma crença, acreditamos que vamos encontrar um lugar, e isto é um desenho do Corbusier no Rio de Janeiro, em que ele tem um projeto utópico de uma grande estrutura ao longo uma grande serpente ao longo das montanhas do Rio, que é uma grande autovia, uma autopista para carros, para automóveis, que por baixo são edifícios de habitação. Pronto, era um gesto utópico típico deste período, típico deste arquiteto. E isto para dizer que o primeiro passo da viagem é esse lado da imaginação, esse lado de ir à procura ou ir construir algo que vai confluir com aquilo que nós temos, com a nossa bagagem que nós levamos. E isto, antes de eu ir para o Brasil, eram as imagens que eu tinha. Quando chego ao Brasil, quando vivo o Brasil, isto era a imagem da varanda onde eu vivia. A realidade é uma realidade muito mais concreta, onde existe a utopia, mas também existe o outro lado da moeda, que é lidarmos com aquilo que não estamos à espera, lidarmos com, ou mesmo quando já ouvimos ou já lemos, uma coisa é vivê-lo, outra coisa é ouvir dizer, não é? Então eu considero esta, e por isso é que escolhi esta fotografia, como, e aliado a este desenho, que é um desenho que eu fiz na altura e que agora, ao preparar esta apresentação, o encontrei,
que é a primeira vez, ou é o primeiro vestígio vá de uma imagem que eu começo a lidar ou a construir daquilo que me rodeia. E este período no Brasil foi muito importante, dizia eu, porque é onde eu estou fora da minha zona de conforto e onde vivo num lugar que não me dá as mesmas condições de vida de onde eu tinha vivido 20 anos. E isso foi uma coisa importante para mim. Eu costumo dizer que vim uma pessoa mais atenta, que é isso que faz um arquiteto, mas sobretudo um fotógrafo, que é, ou alguém que pensa por imagens, que é a atenção das coisas, sejam elas escritas, fotografadas, desenhadas, faladas, conversadas. Eu não vou mostrar fotos desse ano, nem vou só focar-me em alguns pontos-chave, que foi, no fim desse ano, eu resolvi, e eu estive um ano sem vir a Portugal, resolvi, no último dia do visto que eu tinha no Brasil, para prolongar mais ainda a minha experiência, antes de voltar para Portugal, sair do Brasil no último dia do visto, que era 29 de julho, uma coisa assim, e fazer a costa Atlântico-Pacífico, atravessar a América do Sul transversalmente, ou seja, fazer Rio de Janeiro-Lima durante um mês. Ou seja, tinha pouco tempo para o fazer, mas e tinha um voo marcado em Lima para o dia X, que era na altura um mês, e lancei-me. Ou seja, foi uma viagem muito rápida para aquilo que queria ver, mas foi também uma viagem que me permitiu, então como arquiteto isso foi muito enriquecedor, que foi cruzar um território e ver as pequenas mudanças e transformações que esse território nos vai apresentando à medida que nós nos vamos deslocando. Então, agora vou-vos mostrar um trabalho que foi feito só a partir de um autocarro, de uma viagem de autocarro, que depois usei, não sei se é a fotografia que vem a sair, não. Não está pela ordem que eu pensava. Pronto. O que é que acontece? Eu fiz Brasil, Bolívia, Peru, numa linha quase reta, transversal. Vou chegar ao mesmo sítio, mas por outro lado, que é o meu objetivo, como todos os meus colegas de 20 anos desta altura, era visitar Machu Picchu. E Machu Picchu foi também um momento importante nesta minha viagem, porque e que agora lhe dou ainda mais importância, envolvidos, não sei, 15 anos, porque, pronto, lá está, eu já estava um ano a viver sozinho e já me sentia aqui muito mais à vontade para me deslocar e andar sozinho. Então esta fotografia é um percurso que eu fiz a pé numa pequena vila perto de Machu Picchu, que agora não me recordo do nome, mas já me vou lembrar. Águas Calientes, exatamente. E eu, chegando a Águas Calientes, ouvi alguém falar, dizer que eu tinha lá 3 dias antes de poder subir a Machu Picchu. Então alguém disse que havia uma montanha à frente de onde se poderia ver Machu Picchu, só que era um percurso muito difícil, mas eu tinha 3 dias e lá e decidi tirar um dia e tentar lá ir, e tínhamos que ir pela linha de comboio. Fui encontrando umas pessoas que deviam ou estar a fazer o mesmo que eu ou um trajeto semelhante, e então eu subo a tal montanha de frente a Machu Picchu, se vê daqui,
E pronto, e foi um momento marcante, porque eu estava sozinho neste topo da montanha, até dada altura. Depois apareceu um casal de peruanos que deviam conhecer aquele trilho e estavam lá a namorar, eu aqui peço-lhes para eles me tirarem uma fotografia, mas que não se esquecessem de que aparecesse Machu Picchu lá atrás. Isto na altura foi uma coisa muito... Foi uma fotografia que toda a gente que estivesse na minha posição tiraria. Mas o que é que eu achei agora a piada quando voltei a elas é que sempre que eu me lembro desta viagem e desta chegada a Machu Picchu, nunca me recordo do dia em que tirei esta fotografia, que é o dia em que eu realmente subi a Machu Picchu. Recordo-me sempre do dia anterior, onde fiz o trilho sozinho e que conseguia ver Machu Picchu de um ponto que por um lado não esperava, por outro lado tive aquela carga emocional de ter lá chegado sozinho e de ter desfrutado daquele momento sozinho. Então, esta é a fotografia que eu já de Machu Picchu tiro ao Monte Putucusi, que é como se chama esta montanha que está do outro lado do vale de Machu Picchu. E é aqui, e porque é que eu escolhi esta fotografia, esta conversa? Porque eu acho que foi aqui que eu, se calhar inconscientemente, e agora mais consciente, talvez algo forçado, mas é algo que serve como linha de pensamento, que é começar a olhar para aquilo que não é o highlight, começar a olhar para aquilo que é que está para lá do que é o inesperado e que de certa forma me começou a atrair mais do que a própria coisa que eu ia visitar. Ou seja, outra vez estar atento para o que nos rodeia. E aqui esta ideia de que há uma montanha à frente de Machu Picchu que me atrai mais do que o próprio Machu Picchu pode ser um bocadinho difícil de entender, mas isto foi a partir daqui que eu penso muito nisto, que é aquilo que eu como fotógrafo, ou eu como alguém que vai com uma câmara ou com um lápis para escrever ou para desenhar, começo a prestar atenção. E depois volvido a Portugal para o meu penúltimo ano de faculdade, eu faço parte da revista NU, que é uma revista de estudantes de arquitetura que ainda prossegue, e sou editor do número Sul, do número 36 Sul, e que sou convidado a escrever um pequeno artigo sobre essa minha viagem à América do Sul. Então eu decido pegar nas fotografias que fiz durante aquela viagem que vos contei há bocado, de Rio de Janeiro até Lima, no Peru, mas foco-me, porque tinha muitas imagens e eu tinha que reduzir o trabalho, foco-me numa série de fotografias da Bolívia, todas elas tiradas de dentro de um autocarro. E aqui, obviamente, que isto é uma revista de arquitetura, e interessava-nos, ao grupo da revista, estudar o território, a arquitetura, estas pequenas construções que se vão apropriando da estrada. Isto é mais ou menos conhecido com o livro A Rua da Estrada, que quem conhecer o Álvaro Domingos, o geógrafo, já ouviu falar de certeza desse livro, que é como é que a estrada gera arquitetura, gera vida nas suas linhas, não é? E isso na Bolívia era muito marcado. E a lentidão com que isto foi em 2010, as estradas eram completamente nada do que eu estava habituado,
os autocarros andavam em média, agora não sei, não voltei lá entretanto, mas andavam numa média de 40 km por hora e eu demorava 12 horas para fazer um trajeto que nós fazemos aqui em 2 horas ou menos. Mas ao mesmo tempo isso dava-nos uma ideia das distâncias e do tamanho do mundo completamente diferente. Agora vou fazer julgo eu, ou 2 ou 3 incursões muito rápidas por outros momentos. Ou seja, eu aqui já terminei o curso, já estou a caminho de Londres para trabalhar e quando emigrei em 2013, e aqui faço uma viagem com o meu pai, com a minha irmã, que está aqui também, e aqui já são fotografias onde eu já tenho alguma... já sei o que é que eu quero, já sei o que é que eu quero representar, já sei onde é que eu quero chegar, mas que vem sempre em continuidade com aquilo que eu ganhei naquela primeira grande viagem, onde eu ainda fotografava um pouco ingenuamente, um pouco à mercê do instinto. Pronto, isto são 3 fotografias no Quénia, na aldeia mais banal que possam imaginar, mas que é este o banal que começa-me a interessar registar, porque é este banal que quando eu viajo me interessa observar, porque é o banal que de certa maneira é a diferença entre o nosso banal e o banal do mundo que fala e que demonstra, sim, que fala sobre o modo de viver das pessoas. Estas fotografias de certeza que dizem mais sobre o que é viver no Quénia do que Machu Picchu diz o que é viver no Peru. E aqui já é Londres, onde isto foi num dia que eu saí para uma caminhada só para fotografar, e outra vez o tema da habitação, o tema da construção, e como se víssemos isto rápido, há aqui sempre obviamente as tipologias são completamente diferentes, mas são casas, e esse contraste depois entre as diferentes culturas, as diferentes arquiteturas, as diferentes maneiras de intervir no espaço, de habitar. Sempre o banal, sempre esta ideia de que, apesar de tudo, há formas que se repetem, como as 2 águas, seja ela numa cabana na Bolívia, seja numa casa no Quénia, seja em Londres. Há formas que absorvem, há formas que são quase universais, e que, se formos só olhar para as formas, pouco há a diferença entre o habitar. Aqui não vou demorar muito, isto eram experiências que eu fazia. E só outro pequeno exemplo, Portugal. Comecei a conseguir olhar para o lugar onde eu vivo da mesma forma, ou seja, começarmos a olhar para as coisas que nós lidamos no dia a dia como se estivéssemos em viagem. Porque estas imagens, se eu as passasse antes das outras todas, não teriam a mesma leitura que têm se eu passar a seguir às que mostrei anteriormente, mas que no conjunto são sempre o mesmo tipo de tipologia, que é a casa, a moradia. E agora vou fazer outro salto abrupto para digamos que a primeira grande experiência de viagem, apesar de ter havido muitas mais, mas menos importantes, digamos assim. A primeira foi então a América do Sul, nesse ano,
E a segunda experiência foram 3 meses no Sudeste Asiático, numa altura em que eu saio de Londres e preciso tenho essa necessidade de, depois de um ano e meio de trabalho um pouco interessante, digamos assim, e numa cidade muito, muito difícil, resolvi então viajar para a América, pelo Sudeste Asiático. E aqui escolhi esta imagem porque vai ser uma coisa que eu vou, e que para trás já tem aparecido, que é esta ideia da pedra. Ou seja, começo a perceber que há uma coisa sempre que me interessa, que é a pedra, ou melhor, esta ideia não é só ser de pedra, mas é a sua verticalidade, um marco, como se fosse um marco, um símbolo, como se fosse um pequeno monumento. E isso é uma coisa que quase de forma obsessiva eu começo a fotografar nesta altura, pouco conscientemente. E também escolho esta fotografia porque neste momento preciso em que eu tiro esta fotografia aconteceu um episódio caricato, na altura um pouco assustador, mas que vai servir depois para eu vos contar outra história, que é o facto de eu estou aqui com uma amiga nesta tarde em que nós estamos na costa tailandesa, numa praia maravilhosa, águas paradas, mais paradas que uma banheira, e decidimos apanhar um barco para uma ilha. Só que àquela hora que nós chegámos à praia já não havia os chamados os ferries. Então um senhor, uma senhora que mal falava inglês, disse-nos que havia quem nos pudesse transportar num barquinho mesmo àquela hora, e nós, impecável, lá aceitámos. Chegou um senhor então que nos levou a uma lancha pequenina, não é? Como estreita, comprida, mas muito estreita, com o motor atrás, e lá fomos nós. A viagem era cerca de 2 horas até à ilha onde nós queríamos chegar, que era Ko Hai, e a primeira hora impecável, maravilhados com estas maravilhas que nos iam aparecendo no meio do mar, até que a noite começa a cair, lá faz noite muito cedo, e o mar começa a ficar mais encrespado, ao ponto de, já de noite cerrada, ainda andávamos nós à volta da ilha a tentar atracar e não dava, começou a entrar água no barco. Eu levava 2 câmaras fotográficas, nós levávamos as malas todas, as mochilas, ao ponto de ficarmos mesmo assustados com a situação, não com o facto de que pudéssemos morrer, porque estávamos relativamente próximos, estávamos a uns 100 metros da costa, mas era de perder as coisas, pronto, é uma situação que nós, como uns urbanos, não estamos habituados. E ainda por cima aquele rapaz não falava inglês, então foi muito difícil essa comunicação, ao ponto de, pronto, tivemos que desistir da tal ilha onde iríamos e conseguimos comunicar com ele de maneira que ele fosse em direção a outra ilha que se via ao longe, iluminada num ponto ao longe. Então lá fomos nós alto mar fora, até encontrarmos outra ilha, e eu e a Madalena, a minha amiga, completamente cheios de medo. No fim tudo correu bem, foi apenas um susto, mas que foi uma memória que fica para mais tarde. Agora escolhi umas fotografias do Sudeste Asiático, não necessariamente Tailândia, esta é Tailândia, mas acho que aqui misturei um pouco, só para mostrar que interessou-me muito esta ideia do que é ser. Neste momento nós somos turistas, não é? E há diferenças entre tipos de viagens e tipos de... um viajante não é necessariamente um turista não é necessariamente
um viajante, e não é necessário. Há várias formas de nós viajarmos. E eu comecei a pensar sobre isso e sobre a maneira, outra vez, a rocha, o monumento, a forma que está sempre presente e o meio de transporte, em que na América do Sul era muito o autocarro, aqui era muito o barco. E sempre esta relação com o mar foi muito vincada nesta viagem. E a relação com o mar sempre esta sensação de que nós somos, então depois de termos uma má experiência numa lancha, nós somos uns privilegiados de poder usufruir destes transportes tão eficazes para cruzar grandes distâncias. E aqui esta foto escolhi apenas, isto é no Camboja, em Siem Reap, exato, Angkor Wat, e escolhi esta foto não para mostrar Angkor Wat, e há milhares de fotos em todo lado muito melhores, mas para mostrar esta espécie de aversão, mas que é uma aversão para nós próprios, que é a quantidade de turismo e de pessoas que estão a fazer o mesmo que nós, que têm tanta culpa como nós de lá estar, não é? Porque as pessoas gostam muito de dizer: fui a um sítio mas estava cheio de turistas, mas nós também lá estávamos a fazer exatamente o mesmo, e as pessoas também estavam chateadas porque nós estávamos lá. Pronto. E escolhi esta foto porque resume um bocado aquilo que eu depois, dentro vamos esquecer que é Angkor Wat, podia ser outra coisa qualquer, que eu fui à procura. Isto é outra vez para reforçar. A minha atenção já não estava, era tanta azáfama que a minha atenção já não estava no monumento. Um pouco como em Machu Picchu, eu estava interessado era no que é que acontecia à volta daquele evento, daquele fenómeno. E aqui, são imagens que eu acho interessantes pelo facto de a minha atenção estava na forma quase expositiva que os autocarros dos turistas e os jipes e tudo estavam expostos contra um muro com centenas de anos. Pronto. E aqui eu lá dentro estou à procura de formas, de estranhezas, de coisas que eu não estou habituado a encontrar, e sempre a pedra. E outra vez a imagem, e há um livro que eu aqui já sou muito pouco inocente nesse sentido teórico da coisa, porque a minha tese de arquitetura foi sobre fotografia, e a forma como a imagem, ou a fotografia neste caso, e a arquitetura, num caso muito específico, mas que é transversal hoje em dia, então, cada vez mais, entre o que é a obra física e o que é a imagem construída da obra. Porque se formos a pensar, nós, 99% das experiências que nós temos com as coisas, hoje em dia, principalmente com os lugares e com os edifícios, é através das imagens. Hoje em dia, todos sabem o que é que são as pirâmides do Egito, e se calhar só 1% de nós é que foi lá realmente ver. Isso, e daí a importância das imagens, e a minha tese foi sobre isso, porque não há uma primazia de uma experiência sobre a outra. Ou seja, uma pessoa pode compreender muito melhor as pirâmides de Gizé ou uma obra do Alvarcisa através das fotografias do que uma outra pessoa que até visitou as obras, mas que a obra, por exemplo, não lhe disse nada. Ou seja, há sempre esta dualidade entre o que é a realidade e o que é a nossa representação da realidade. E a imagem é o que une as duas, que é, e há um livro que eu queria referir há bocado, que é o Imagens Apesar de Tudo, do Huberman,
que fala muito bem sobre isso e disseca esse problema muito bem, que é a imagem é uma coisa que depende de nós. Ou seja, por exemplo, esta fotografia que vocês estão a ver só quer dizer alguma coisa porque vocês têm um background. Porque o que eu estou a ver aqui não é a mesma coisa que vocês estão a ver aqui. E a imagem é um trabalho sempre. O que existe é uma representação, é uma superfície, seja, neste caso, bidimensional, mas podia ser uma escultura, podia ser esta sala. Então, a imagem é sempre um trabalho. E daí eu ter dito no início que a viagem e a imagem contribuíram muito para a minha visão do mundo política, porque a política é esse trabalho, ou seja, é nós conseguirmos ter uma ideia e concretizá-la. E é tanto importante essa concretização como é importante termos essa utopia ou termos um desejo de a concretizar. E então, e acho que há uma imagem que a seguir esta mostra um bocado que todas as imagens que nós produzimos, sejam elas escritas ou fotografadas ou cantadas, são trabalhos, são quase labores, são coisas que demoram tempo, são coisas que... E eu aqui vou um bocado desconstruir, eu não quero uma imagem acabada do monumento, já não existe. Existe um monte de material, neste caso de pedras, que em tempos já foram forma, continuam a ser forma, mas aos olhos de quem encontra essa forma. E é esta a imagem que eu encontrei agora, que é, eu estou a fotografar umas escoras em Angkor Wat. E porquê? Não sei bem porquê, mas sei que esta imagem me interessa porque ver uma árvore a comer, a destruir o edifício, e ver que houve uns humanos que foram escurar a árvore para não esmagar mais o edifício. Ou seja, esta imagem dá para falar de muita coisa, mas isto é quase ridículo. Parece que estamos a tentar conter o tempo, porque isto vai acabar por ruir. Mas é este lado dos bastidores que me interessa, dos bastidores de um certo cenário que me interessa explorar, porque tudo é construção nossa, desde esta imagem, desde a ruína até a uma simples ideia política. E aqui, outra vez, essa ideia de que isto é um Buda, ou já foi um Buda, e que, se nós não prestarmos atenção, podia ser uma loja de material, um stand de pedra ali na estrada para a Amealhada, mas ao mesmo tempo tem uma energia, só porque conseguimos entender a pedra no seu estado mais, no seu estado mais cru, digamos assim, mais natural, mas que pela ação do homem foi empilhada cuidadosamente, elevando a sua natureza mais além. E aqui eu volto a meter um artigo que escrevo na revista, já um ano mais tarde, onde vou buscar outra vez a minha viagem na América do Sul e aos muros incas. E outra vez um bocado a pedra com esse elemento que nós moldamos, e daí ser uma boa metáfora para aquilo que eu quero transmitir, ou que eu quero procurar com as minhas imagens, que é a pedra está na construção como a construção está na pedra. Eu não vou aprofundar muito, mas a ideia é de que, neste caso a arquitetura, uma boa arquitetura é aquela que compreende os materiais que usa.
e que não há maus materiais, só há materiais mal aplicados. E nesse sentido, o muro Inca é um exemplo de a pedra existe enquanto pedra, mas está lá toda a ação humana que não a tentou desvirtuar, não a tentou transformar noutra coisa, simplesmente retirou dela tudo aquilo que ela pode oferecer. E isso eu vou encontrar muito, podia encontrar em muitos sítios, mas vou encontrar muito, isto coincide com a minha viagem, e eu vejo isso na Ásia, por muitos dos lugares por onde eu passei, porque da forma como eles retiram e como eles fazem desse trabalho da pedra e da natureza os próprios altares, a religião está muito conectada a esses elementos. E aqui é um bocado de um templo que está praticamente por baixo de uma rocha, e isto foi recorrente isto é a anterior é Camboja, aqui já estou no Vietnã, aqui estou no Laos, mas as formas que eu procuro são estas, em que a matéria, e esta eu acho que é paradigmática, em que a matéria e a forma são uma só, em que nós temos a escada que é feita de terra, mas a própria terra tem uma grelha, tem uma escavação natural, né? E é quase, se eu rodasse a fotografia, isto quase poderia, que era uma coisa una. E depois aqui já é em Myanmar, mas outra vez é uma pedra que faz lembrar uma forma, podia ser um cavalo, podia ser um bicho qualquer, mas que eu começo a ficar assim um bocado obcecado com estas coisas. E aqui, lá está, isto é em Pa An, Myanmar, e outra vez, o templo é a própria pedra, é próprio, neste caso, o vazio da pedra. Eles simplesmente colocam uma bilheteira, provavelmente, umas esculturas para decorar o espaço, mas o espaço, a espiritualidade está na própria natureza. Ou seja, conseguem transformar isto, que é a coisa mais crua que existe, num santuário, num altar, com um gesto muito simples. E nesta viagem nós andamos muito a pé, ou seja, caminhei muito. Isto é só uma fotografia de desses percursos em que foi uma trilha que fizemos de 3 ou 4 dias, já não me recordo, mas que andámos quase 60 km em 3 dias. E para dizer que só que pronto, esse facto permite-nos ir a lugares que ainda estão então no Myanmar naquela altura, que tinha acabado de abrir as fronteiras há um ano. Isto foi 2015, 2014. E ainda conseguíamos encontrar, eu como arquiteto fiquei fascinado com estas construções. Outra vez, aqui não é pedra, mas aqui é uma técnica de vergas, de ramos secos, digamos assim, uma técnica muito rudimentar, mas que eles transformam essa matéria muito crua, quase numa tecnologia repetível. E outra vez, a mesma maneira de fotografar de todas as séries que eu vos mostrei há bocado, de Londres, do Quénia, aqui simplesmente com máquinas diferentes. E era isto que me interessava, que é quando a matéria e a forma são dialogantes. Aqui é em Bagan, no Myanmar. Esta escolhi só para também mostrar coisas bonitas.
já devem ter todos ouvido falar, provavelmente já cá veio alguém falar do Bagan, mas é um santuário com 40 km de raio ou de diâmetro, agora não quero exagerar, mas que tem centenas e centenas de pagodes espalhados pela floresta, e é uma coisa completamente absurda. Mas sempre esta ideia que há de uma coisa maciça que marca a paisagem, marca o território. E eu falava há bocado da obsessão, isto depois já é o meu regresso à Tailândia, para apanhar o voo de regresso, 3 meses envolvidos, e eu continuo à procura destas mesmas formas na cidade, em Bangkok. Ou seja, inconscientemente, isto não, ou não, já não sei dizer, mas estes marcos começam-me a interessar, e isto é uma entrada num hotel, nada, é a coisa mais banal que existe. Pronto, e agora, finalmente, 2020, chega à Grécia, onde eu venho, chego à Grécia para fazer um voluntariado num campo de refugiados, na Kavala, e deparo-me, já tinha estado na Grécia antes, mas deparo-me com um país totalmente com as cicatrizes todas da crise de 2013, que são toda a paisagem é marcada por edifícios abandonados, por linhas de ferro, caminhos de ferro quase invisíveis no meio da vegetação, pontes de volutas, ou seja, é um território muito marcado por essa crise gigantesca a que foram sujeitos, e que ao mesmo tempo estão a lidar, e já há muitos anos, com uma nova crise, uma crise humanitária dos refugiados do Mediterrâneo. Então eu aqui não vou para a Grécia como fotógrafo, levo a máquina para buscar a consciência, mas em 2 meses que lá estive, fotografava, como é o caso desta, no único dia de folga que nós tínhamos, que era o domingo, e o campo em si fotografei apenas e só num dia, ou seja, não fui com esse intuito, fui só com o intuito de trabalhar no campo, mas aproveitava e era um bocado irresistível de vez em quando lá tirar uma outra foto onde encontro outra vez vou sempre a prestar atenção a este tipo de ruínas, de marcos arquitetónicos ou no mínimo de intervenção do homem na paisagem. Este tem um duplo entendimento, tem esse lado quase de escultórico ou de templo, se quisermos, mas também fala dessa crise infraestrutural que a Grécia vive. Isto provavelmente seria uma portagem de uma estrada que já não estava a uso. Então o campo, refugiados, encontra-se no norte da Grécia, na Macedónia grega, e o campo, podem ver, não sei se conseguem ver, é uma linha muito tenue numa pista de aviões, de um militar, um campo militar, que foi construído aqui na altura da Segunda Guerra Mundial pelos nazis, depois serviu os militares e agora serve de campo de refugiados. E de repente, voltando a esta teorização do que é a imagem e de como é que a imagem nos pode ajudar a construir uma realidade que não existe por si só, como eu dizia há pouco, mas que depende de uma construção. E voltando ao Didier Huberman, filósofo francês,
todo o livro que eu vos falei do Imagens, apesar de tudo, parte de um conjunto de 4 fotografias, e estas são as primeiras 2, que levantaram uma celeuma muito grande, porque apesar de serem fotografias tiradas num campo de extermínio, agora não me estou a lembrar de qual era o campo, mas também pouco importa para o que é. Ou seja, são 4 fotografias que foram tiradas por provavelmente judeus que estavam presos no campo, mas que pelo medo, pelo facto de terem uma câmara escondida, por tudo que nós consigamos imaginar, da dificuldade que seria registar fotograficamente um campo de concentração. Estas 2 imagens e as 2 seguintes mais esclarecedoras, digamos assim, levantaram essa celeuma porque houve uma facção filosófica que dizia que estas imagens não nos conseguem de forma alguma fazer imaginar o que é que seria viver num campo de concentração, porque as imagens na verdade não nos mostram nada se olharmos para elas, e mesmo se olharmos para estas 2 seguintes, não há nada. Nós vemos corpos muito pouco claros, e que não nos dizem, mas que não nos dizem muito do que é viver num campo sabemos que são corpos a ser queimados, mas não nos dizem muito. O Uberman diz que escreve um livro inteiro sobre estas 4 imagens, em que ele diz, o título do livro diz tudo, que é Imagens apesar de tudo, ou seja, as imagens não servem por si só, as imagens são uma pequena faísca, são um índice daquilo, de um livro que nós podemos completar. E muitas das imagens, ou melhor, eu posso dizer, todas as imagens são isso, são o despoletar de algo. Por muito pouco ou muito que nos possam dizer, são sempre só o facto, por exemplo, destas imagens não revelarem, já estão a revelar uma certa dificuldade na sua concepção, ou seja, que nos leva logo a pensar porque é que foi tão difícil, porque era proibido ter obviamente uma câmara fotográfica, porque estavam constantemente a ser vigiados. Então não há imagens estéreis, não há imagens irrelevantes. E isto é outra imagem muito, muito potente, porque e voltando outra vez a tudo o que eu falei da minha percepção do que é ser viajante e do que é andar pelo mundo, que é essa facilidade que eu dizia há bocado de nós como europeus, ou eu como homem europeu com passaporte português, poder circular pelo mundo com a maior das facilidades, e vendo as injustiças à minha volta. Por exemplo, que me esqueci de contar, que naquela grande viagem que eu fiz na Bolívia de 16 horas para atravessar 200 km, uma coisa assim, pelas montanhas, quando eu deixo para ir buscar a minha bagagem na mala do autocarro, o motorista abre a mala do autocarro e sai uma família de uma senhora com uns 3, 4 filhos, que eu diria que seriam filhos, mas podiam não ser, da bagageira, porque não tinham dinheiro para ir num lugar em cima. E aos 20 anos, obviamente, essa imagem é muito forte e fica. E depois, quando eu vejo, a dada altura, esta imagem no público, que é de uma criança na fronteira de Marrocos com a Espanha, que se enfia numa mala para se fazer passar por mercadoria, porque a mercadoria parece que hoje em dia passa mais facilmente nas fronteiras do que uma pessoa. Isto são tudo imagens que vão ficando
e que nos vão alertando para outras coisas. Daí, isto para justificar um livro que se chama Nem à Cavala, que é um livro que eu escrevo já no regresso do campo, de onde tive que vir por causa da pandemia, e que aproveito esse lockdown, esses 1 ou 2 meses que nós ficámos todos fechados em casa, para escrever aquilo que eu tinha acabado de experienciar. Obviamente que, como as imagens e como esta ideia que eu acabei de falar, é uma coisa difícil, porque vai ser sempre uma coisa parcial, não é? Mas que é necessária e pode, e assumindo que não é uma coisa encerrada, não é? É a minha visão, e é uma visão de quem passou 2 meses, não é uma visão de quem é refugiado, é uma visão de um voluntário que esteve lá 2 meses, mas que, um bocado com aquela ideia que acabei de dizer, é uma faísca para outros tipos, outras imaginações e outros pensamentos. Então, isto foi a exposição que houve no lançamento do livro na Casa das Artes, de Sá e Barreto, em que as imagens, que neste caso são escritas, funcionam como fotografias, que podemos olhar para elas. Outra vez, as imagens são o trabalho que resulta do nosso entendimento sobre um texto, sobre uma fotografia, sobre uma escultura, e a imagem é simplesmente o que resulta desse trabalho. Daí eu voltar à história da minha breve experiência na lancha, na Tailândia, o susto que eu levei. Porquê? Porque isto foi a única fotografia. Eu, quando estava a ver as fotografias que ia trazer para cá, deparei-me com esta fotografia que foi tirada precisamente nesse barco, e eu estava à rasca, mas por alguma razão tirei uma fotografia e trazia as máquinas a tiracolo, e devo ter tirado uma fotografia, não sei para quê, e resultou esta fotografia que não vale nada, não é? Mas que, um bocado como aqueles exemplos que eu vos mostrei dos campos de concentração, uma fotografia pode falar de outras coisas e pode criar novos imaginários. Daí, eu quando olhei para esta fotografia, esta fotografia não me diz nada enquanto essa minha breve experiência de estar em alto mar numa lancha e não saber para onde vou, mas e obviamente que isso nem tem sequer comparação possível com o que acontece no Mediterrâneo todas as noites, porque não era comparável a situação, mas permite-me, nem que seja por um segundo, ou nem que seja por 1% ter 1% dessa experiência, permite-me criar uma empatia, permite-me colocar-me ou tentar colocar-me no lugar do outro, no sentido em que eu já estive no alto mar durante a noite, obviamente muito mais seguro do que as pessoas que atravessam o Mediterrâneo, mas se calhar por ter sentido esse certo desconforto, consigo olhar para uma imagem e construí-la e aplicá-la e buscar a esta imagem certas coisas que leio, certas coisas que me contaram no campo, não sei, é uma hipótese. Daí, pronto, os meus textos são sempre muito imagéticos, ao ponto de eu os ter gravado nas paredes para as pessoas olharem para eles. Este que escolhi aqui é precisamente sobre um relato de um senegalês, um rapaz senegalês, aliás, camaronês, que me tentou de alguma maneira explicar como é que foi a sua travessia no Mediterrâneo, mas isto são palavras minhas. E por fim, as fotografias que tirei no campo, que provavelmente vão ver o mesmo estilo de todas as fotografias que já mostrei até agora,
mas vai haver uma pequena diferença, que é, aqui não há lugar à pedra, aqui as habitações que não são habitações, são feitas de plástico, são feitas para não perdurar, não vai haver um monumento destes campos, não vai haver uma memória como a de Machu Picchu ou como a de Angkor Wat, vai cair no esquecimento se, obviamente não vai, eu estou a dizer isto do ponto de vista da natureza, mas não vai porque há pessoas, e haverá sempre pessoas que vão debruçar-se sobre eles, e isso é a minha pequena parte que me cabe, que eu sinto essa responsabilidade de fazer, ser uma espécie de eco do que se passa lá. E se olharem para estas fotografias à luz de todas as fotografias que eu mostrei, seja da Bolívia, do Quénia, Portugal, de Londres, conseguimos perceber que são formas de habitar, ou melhor, que esta não é uma forma de habitar como as outras. São as fotografias que vêm aí, foram usadas na exposição. Isto é a pista onde estão pousados os contentores que servem de habitação. Eu não gosto de lhe chamar habitação, digo sempre que são contentores que servem de habitação. E para não fecharmos num ambiente tão pesado, escolhi outra vez um percurso que foi o meu último fim de semana na Grécia, em que nós não sabíamos que na semana a seguir teríamos que abandonar os campos, porque não imaginávamos que num espaço de uma semana viesse o lockdown, e então foi uma espécie de coincidência, mas neste fim de semana alguns voluntários e alguns refugiados juntámos-nos e fomos fazer uma caminhada para um monte que havia no horizonte do campo. Então o grande final foi subir este morro, e no topo do morro havia uma estatueta, que eu não tenho uma fotografia melhor que esta, mas é um caminhante com umas estacas, é claramente um viajante no topo desta montanha, e todos eles ficaram muito fascinados, todos nós ficámos muito fascinados com esta, e um bocado estranhámos esta estatueta, e depois tirámos uma foto com a estátua, que depois já está ali atrás, mas que nem aparece. Isto só para acabarmos assim no topo do monte, outra vez, de uma coisa positiva. E na descida lembro-me de tirar esta foto, que remete outra vez para a mesma ideia de que qualquer coisa pode ser templo, qualquer coisa pode ser uma imagem, desde que consigamos contribuir para esse trabalho que é construí-la. E assim termino.